Olá, seja bem-vinda a essa aula, a aula de como reconstruir o seu casamento. Quero te parabenizar por estar aqui, porque só o fato de você estar aqui já demonstra uma escolha difícil que você deve ter feito. Porque escolher reconstruir um casamento é algo não muito comum hoje em dia, né? Todas as opiniões das pessoas, as opiniões da sociedade nos levam a outro caminho, né? De que existem outras pessoas, de que a gente precisa seguir adiante, que a gente não pode aceitar que determinadas coisas aconteçam com a gente em um relacionamento e que a gente precisa seguir adiante. Então, reconstruir um casamento é uma das escolhas mais difíceis que nós, como mulheres, podemos fazer hoje. Mas quem sou eu aqui para estar falando sobre isso? Meu nome é Gabriela, as pessoas mais próximas sempre me chamam de Gabi. Eu tenho 30 anos hoje, sou casada com o André, sou mãe da Laura, do Dedé, de 2 anos e 1 ano, sou madrasta da Verônica, também de 2 anos. Tenho 2 gatos, 2 cachorros, sou consultora empresarial consolidada, mas nem sempre foi assim. Desde muito nova, eu sempre quis construir uma família, eu venho de um contexto familiar super estruturado, de mãe e pai que nunca se separaram, de tios, de irmãos, enfim, com casamentos estruturados. E era óbvio que eu queria seguir aquele caminho também. Eu queria a minha família. Mas desde muito nova, a gente não aprende muito sobre isso, né? Sobre os pilares que constroem um relacionamento, sobre o que a gente precisa fazer, aceitar e se desenvolver para ter um relacionamento duradouro como esse. Os segredos de um relacionamento duradouro, eles não são tão divulgados assim, ou mesmo quando eles são divulgados, às vezes a gente não tem maturidade de aceitar que as coisas funcionam daquele jeito. Então a gente faz o que? A gente vai vivendo, né? Vai vivendo esse relacionamento, a gente vai pulando etapas para ver onde a gente vai chegar. E foi assim que eu conduzi os meus outros relacionamentos, não foi diferente com esse meu último relacionamento, que graças a Deus, graças à reconstrução, é o meu atual casamento com o André. Então, quando a gente começou a se relacionar, as coisas foram acontecendo, né? A gente começou a namorar sem um pedido oficial, a gente decidiu ter filho, a gente decidiu morar junto. E nada dessas etapas elas foram muito oficializadas, a gente não conversou muito sobre isso, a gente não conversou sobre várias questões importantes que baseiam um relacionamento de um casal. E a gente decidiu morar junto. E eu já grávida da Laura, o nosso relacionamento passou por dificuldades, sobre falta de comunicação de coisas importantes que a gente não alinhou lá no início, passamos por problemas financeiros, passamos por problemas do nosso papel num relacionamento, onde eu não sabia, né, qual era o meu papel, acabava disputando muito do meu papel com o André. E todas essas questões, somada à nossa imaturidade de nunca ter conduzido um relacionamento, de não ter amadurecido nesse relacionamento, trouxe uma terceira pessoa para esse relacionamento, uma outra mulher, enquanto eu estava grávida da Laura. A minha primeira gestação, que foi um sonho tão sonhado desde muito nova, não foi como eu sonhei, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. A gente acabou se separando nesse período. Ele ficou por um tempo com essa terceira pessoa. E nesse processo, né, nessa vivência que foi tão difícil para mim, reconhecer que eu também tinha responsabilidade sobre o que tinha acontecido, que eu também tinha culpa, né, e que eu tinha que melhorar em vários aspectos se eu quisesse reconstruir esse casamento um dia, foi um dos processos mais difíceis para mim. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre como foi essa minha vivência, como foi esse meu processo, o que eu fiz do princípio até lá ao finalzinho, para a gente conseguir ter o relacionamento saudável que a gente tem hoje, com 3 filhos, com um casamento feliz, graças a Deus. Então hoje, nessa aula, eu quero contar 3 histórias minhas. E a primeira história que eu quero contar é sobre ferida e sobre cura. Eu vou contar um pouco mais agora sobre o início do nosso relacionamento e como ele foi desandando com o tempo e o que levou isso a acontecer. Eu conheci o André no trabalho em 2018. Ele ingressou na área de vendas, eu era da área de RH.
Nos conhecemos lá, a gente levou pouquíssimo tempo para começar a se relacionar, nos apaixonamos logo. Fomos conduzindo esse relacionamento conforme ele foi evoluindo, né? A gente foi ficando mais próximo, foi falando todos os dias. Mantivemos ali uma discrição no trabalho por questões éticas, né? E elevamos então esse relacionamento a um namoro, pouco mais de 6 meses depois, onde nós oficializamos então o nosso relacionamento. Teve pedido de namoro? Não teve pedido de namoro, foi uma coisa meio assim, que ele levou um dia lá antes do Natal para conhecer a mãe dele, e assim foi. E desse jeito, né, com as coisas acontecendo, foi como a gente conduziu todo o nosso relacionamento nessa primeira etapa, juntos, né? A gente começou a namorar, a gente começou a ter um trabalho juntos, né? Nós dois resolvemos empreender, então, em negócios digitais. Então, a gente tinha uma convivência muito grande nesse sentido, dessas trocas de experiência em relação ao nosso negócio digital. Passamos por vários processos de autodesenvolvimento juntos, né? Então, até a gente começou ali um processo de amadurecimento, mas muito voltado ao eu, né? A esse olhar interno, a esse autoconhecimento. E durante esses processos de amadurecimento, de evolução pessoal, a gente então decidiu, lá por outubro de 2019, que a gente queria ter um filho. Só que naquele momento que a gente decidiu ter filho, a gente não morava junto, né? Ele ainda morava com a mãe dele por uma situação de perda da família, eu morava de aluguel numa cidade próxima. A gente não tinha estrutura nenhuma naquele momento para ter filho, mas a gente decidiu, então, ter filho. Nesse processo, iniciamos as tentativas ainda nessa desestrutura familiar e física total, lá por janeiro de 2020, e um mês depois eu já tinha, então, engravidado da Laura. Fevereiro de 2020, início de pandemia, eu descobri que eu estava grávida da Laura, só que nesse momento... o que eu não imaginava é que o nosso relacionamento ele já estava abalado de alguma forma. Então, como eu estava grávida da Laura, eu comecei a insistir muito para que a gente buscasse um lugar para morarmos juntos, para oferecer uma estrutura, uma infraestrutura familiar para a Laura. Começamos as buscas pelo apartamento, eu passei muitas semanas insistindo para a gente visitar alguns lugares, ele já apresentando alguma resistência em relação a isso, me enrolando ali de certa forma. E então, lá no final de fevereiro, mais ou menos, feriado de carnaval, eu lembro que a gente encontrou, então, um apartamento para a gente morar junto, fazer essa mudança para morarmos juntos. Quando isso aconteceu, eu lembro muito assim que a empolgação ela era muito mais minha do que a dele, né? Ele não demonstrava muita empolgação com esse processo, né? A animação era muito mais minha. A própria notícia, né, da gravidez, enfim, foi uma grande alegria para mim, e eu já senti nele ali uma animação não tão grande, diferente daquela que a gente tinha quando nós planejamos. E todos esses sinais, eu ignorei durante todo esse processo, ignorei todos esses sinais. Então eu fui forçando, né, o ritmo desse relacionamento conforme as coisas iam acontecendo e não percebi que ele não estava nesse mesmo ritmo que eu. Depois disso, logo em março, abril ali, eu devia estar com uns 2, 3 meses de gestação da Laura, ele me chamou para uma conversa e disse que não tinha mais certeza se gostava de mim, sobre o nosso relacionamento, se era isso que ele queria para a vida dele ou não. E eu lembro que aquilo me chocou muito, assim, eu fiquei sem reação, porque, poxa, eu estava grávida da Laura naquele momento. E eu lembro que eu fui para o banho depois dessa conversa e pensei, caramba, se eu não tiver mais esse relacionamento, pelo menos a Laura eu consigo ter. E junto com isso, a gente começou a passar algumas dificuldades, assim, financeiras, né, ali de uma não programação, foi início de pandemia, a gente tinha aluguel para pagar, custos diferentes, né, e eu lembro muito de uma cena que me marcou muito, que eu acho que dá o tom de todo o nosso relacionamento naquele momento. A gente tinha que pagar o aluguel e dentro do nosso planejamento financeiro, a gente não tinha o dinheiro todo para aquilo naquele momento.
E a opção que a gente tinha, então, foi antecipar um valor meu de consultoria que eu tinha para receber. E no momento que a gente fez aquilo, foi o momento em que eu mais perdi a admiração por ele, porque naquele momento ele não tinha conseguido resolver uma questão básica e eu assumi o comando disso através de recursos meus e resolvi. E eu trago essa situação como exemplo porque foi assim que eu agi durante todo o início do relacionamento. Sempre me senti na responsabilidade de ajudar a pagar, de dividir. Eu me ofereci para pagar várias das nossas refeições no início. Quando a Nicole fala sobre não pagar a conta, vai muito além da questão financeira, de você poder ou não poder. Vai no sentido de você colocar ao homem o papel que é dele. Ele se sentir importante, ele se sentir útil nessa relação. E tudo que eu fui construindo ao longo daquele 1 ano e pouquinho de relacionamento que a gente tinha, só fez, hoje eu consigo entender, né? Só fez o André se sentir inútil nesse relacionamento. Porque eu tinha resolvido a questão do apartamento, eu fui atrás do apartamento, eu tinha os móveis, porque eu já morava sozinha. Na hora de pagar o aluguel, quem pagou fui eu. E isso fazia o quê? Com que eu perdesse a admiração por ele e ele se sentisse inútil nesse relacionamento. E quando a gente começa a entender muito tempo depois, estudar sobre a energia feminina, masculina, que o homem tem o seu papel, que a gente precisa se manter dentro da nossa energia, é porque é isso que o desalinhamento das energias faz com o relacionamento. Né? A pessoa ela precisa se sentir importante dentro desse relacionamento, ela precisa ter o seu papel. E quando você vai resolvendo tudo, né, no sentido de querer dar ritmo para aquele relacionamento que não é um ritmo que o homem tem, ele vai encontrar algum lugar no mundo onde ele se sinta importante. Então, naquele momento, ele foi fisgado, que a gente pode dizer assim, foi capturado, talvez seja essa a palavra certa, por uma narrativa de alguém que precisava dele, de alguém que precisava da ajuda dele para sair de uma situação difícil e onde ele se sentiu útil por muito tempo. Dentro de uma orientação espiritual, a nossa naquele momento era totalmente confusa. Né? A gente tinha aberto várias portas espirituais e de autodesenvolvimento, vários caminhos que a gente não conseguiu fechar. Então, a nossa tomada de decisão estava muito prejudicada. E acredito que esse era o momento dele também. Então, ele começou a se relacionar com outra pessoa, a gente acabou terminando o nosso relacionamento, enquanto eu estava ali com 5, 6 meses de gestação da Laura. Ele terminou o relacionamento comigo, não me falou sobre outra pessoa, disse que ele estava confuso, que ele precisava de um tempo e tudo mais. E eu acreditei por muito tempo que tivesse sido isso mesmo. Ele vivia chorando, pedindo desculpas pelo que ele tinha feito. Né? Teve um momento bem, bem complicado assim, que a gente vivenciou, já separados, e ele me pedindo desculpas constantemente, eu não entendendo por quê. Até que uma amiga minha, então, disse: Gabi, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem que ter algum motivo forte para ter levado ele a fazer isso contigo grávida, né, com algo que vocês planejaram. E aí, numa estratégia minha, numa abordagem, num dia assim que eu não estava neurótica com isso, que eu não estava nervosa com essa situação como um todo, eu fiz uma abordagem super tranquila com ele. Inclusive, deixo isso como dica, né, se vocês quiserem fazer os homens falarem, é só vocês não fazerem uma abordagem histérica com eles. Funciona muito bem. E aí eu disse para ele: olha, eu queria, de verdade, assim, tá tudo bem, né? Eu entendi o que aconteceu com o nosso relacionamento, que acabou, né? A gente vai dar um jeito de cuidar da Laura juntos. Mas, assim, me fala o motivo. Me diz por quê. Tá tudo bem, independente do motivo, tá tudo bem, né? Eu não vou ficar brava, a gente vai conseguir conduzir isso. E aí foi quando ele me falou que ele estava se relacionando com outra pessoa. E aí depois disso eu surtei, né? Aí depois que a gente me falou o que aconteceu, aí eu me permiti surtar, quase passei com o carro em cima dele, né? Enfim. Porque a notícia ela me impactou muito. Quando a gente até imagina, desconfia, mas é óbvio que a gente quer se apegar em qualquer outra coisa que não seja uma outra pessoa, porque isso
machuca muito a gente, né? Mas era outra pessoa. Então a gente se distanciou ali, brigou muito feio, mas eu e o André, a gente tem uma característica muito bacana do nosso relacionamento, é que a gente nunca conseguiu brigar muito feio de fato, assim, mesmo nessa situação. Então a gente teve uma briga ali, teve esse rompimento, e deve ter dado 2 ou 3 dias depois, ele já voltou a me procurar, já voltou a falar comigo, e tentar me reconquistar. Só que até então, eu tinha uma única notícia, né? Ele tinha se relacionado com outra pessoa, então beleza. Foi uma traição, não foi uma traição, eu acho que isso não vem ao caso, não é importante. E que então esse relacionamento tinha acabado, então ele voltou os contatos comigo, a gente voltou esse contato, voltou a se falar, voltou a se relacionar. Ele não morava mais comigo, eu morei sozinha nesse apartamento que a gente tinha alugado até os 6 meses da Laura depois. E nós tentamos ali de junho até outubro, essa reconciliação, só que ele continuava se mantendo distante. Então o relacionamento que um dia foi bom, ele não engrenou. E aí ele fez uma viagem para outubro, um dia desses, e quando ele voltou, eu disse: André, tu foi viajar e eu não senti tua falta nesses dias, então eu acho que não tem mais por que a gente estar junto. E aí a gente terminou esse relacionamento de vez, né, oficialmente, e eu conduzi aquela gestação. Então a gestação praticamente inteira eu passei sozinha, longe da família, porque a minha família é do interior, então fiquei aqui trancada dentro da pandemia de um apartamento sozinha, conduzindo uma gestação que não foi do jeito que eu sonhei, mas tentando fazer o melhor possível para passar por isso. E aí, quando eu estava lá no final da gestação, né, a gente terminou ali em outubro, eu descobri que ele tinha ido nessa viagem com essa terceira pessoa, eles começaram a oficializar uma relação de certa forma, e aí veio a notícia mais impactante para a gente, né, e foi a notícia de que ele teria uma outra filha, de que esse relacionamento que ele teve por algum tempo, né, tinha gerado uma vida, que é a vida da Verônica. Eu estava, sei lá, com 8 meses e pouco de gestação quando a notícia veio. Por que ele não me contou antes, né? É uma pergunta que provavelmente vocês vão se fazer agora. Ele não me contou antes porque até então estava se desenrolando um processo de validação para ver se ele era o pai realmente da Verônica ou não. E não se tinha essa confirmação, e ele decidiu então me ocultar este fato até que ele tivesse certeza. Como a certeza nunca veio, ele acabou me contando. Então hoje a minha filha Laura, ela é 3 meses mais velha que a Verônica. E depois disso, então, eu conto um pouco mais da sequência. Então, essa foi uma das notícias que mais abalou nosso relacionamento, né? Um filho fora desse relacionamento. E confesso que por meses, assim, eu não cogitei em nenhum momento voltar com ele, né? A gente resgatar esse relacionamento, porque, óbvio, eu estava muito ferida pelo que tinha acontecido. Ele assumiu esse relacionamento com a terceira pessoa, então ele tinha seguido a vida dele. Eu não tinha seguido a minha ainda, e isso se desenrolou por muito tempo. Então a gente vivenciou, a Laura nasceu, e nos últimos dias ainda da Laura na barriga, a gente estava brigando porque eu não queria que ele fosse comigo no parto da Laura. Não queria a presença dele física comigo. Ele ofereceu todo o apoio sempre durante esse processo todo da minha gestação, mas era óbvio que eu não queria a presença física dele do meu lado. Não queria o toque físico, não queria a presença, não queria ele comigo. Então a gente estava lá nos últimos dias ainda da gestação da Laura, e eu batendo o pé que eu ia chamar um advogado para ele não ir comigo no parto dela, porque eu não queria ele comigo nesse momento. E ele batendo o pé que ele ia sim, porque ele tinha o direito. E essa foi a vibe, basicamente, em que a Laura nasceu. O processo, a gestação, né, o nascimento da Laura
Começou lá no meu apartamento sozinha, comecei com as contrações, eu chamei ele em dado momento, ele passou toda a madrugada comigo, foi para o hospital comigo e passou, enfim, todos esses dias ali comigo. Do hospital, a Laura ficou 7 dias internada. E quando a gente voltou para casa, ele foi para casa dele à noite, com a pessoa com quem ele estava naquele momento, e eu fiquei sozinha. Fiquei sozinha com a Laura no apartamento, me recuperando de um parto normal, que tinha sido difícil, uma recuperação difícil. E eu lembro que foi uma das noites mais difíceis da minha vida, porque eu estava com uma recém-nascida, sem apoio nenhum, a minha família estava longe, e ele estava com outra pessoa. Só que até aqui eu só contei a parte difícil, né? Do que aconteceu. Mas desde o princípio, desde o momento em que ele me disse que não tinha certeza sobre o nosso relacionamento, desde que veio à tona que tinha uma outra pessoa, eu comecei a fazer uma autoanálise muito forte sobre qual era a minha responsabilidade em tudo que tinha acontecido. E aqui eu já faço a conexão com a segunda história que eu vou contar para vocês, que é esse processo de reconstrução. Ele é muito solitário. Ele é muito solitário, porque quando uma notícia dessas vem à tona, de que em qualquer momento da vida ela é difícil, né? Olha, fui traída, né? Tem uma terceira pessoa no nosso relacionamento. Quando a gente compartilha isso com as pessoas, o movimento natural é que todas elas nos apoiem, dizendo, nossa, mas tu é maravilhosa, tu é linda, tu é perfeita, tu fez tudo por esse homem, que injustiça que tu vivenciou. Então eles acabam, na verdade, numa tentativa de curar um pouco dessa ferida, eles acabam te enchendo de elogios, acariciando o teu ego, e quando você aceita isso como uma forma de consolo, você está cada vez mais distante de reconstruir o seu relacionamento. Porque é como se isso te colocasse num degrau superior ao da pessoa que traiu. Então, como é que eu vou me relacionar com alguém que é tão inferior a mim? Alguém que errou tanto, alguém que fez o que fez comigo. E é natural que a gente compartilhe essa história, porque a gente busca, na verdade, justamente isso, essa carícia no nosso ego. Imagina que toda a nossa autoestima, toda a nossa construção de imagem, ela é destruída, né? A mulher, ela é destruída por uma traição. Porque a traição coloca ali uma semente dentro de você, que é uma insegurança que, se ela encontra terreno fértil, ela vai continuar crescendo sempre. Então você está lá deslacerada, você está lá totalmente estilhaçada por essa notícia, e você quer se reconstruir. E você não quer fazer isso sozinha. Você nem sabe fazer isso sozinha, na verdade. Então você vai lá, compartilha essa história com as suas amigas, aí você escuta o discurso padrão de que ele estava errado, de que tu é maravilhosa, de que tu vai encontrar alguém que vai ser melhor. Quando você aceita esse discurso, você nunca vai olhar para si para ver onde você errou. Para reconhecer que as suas atitudes passadas também ajudaram, né, o relacionamento a chegar naquele momento. Então, naquele momento eu aceitei o que as minhas amigas falaram e fui contra ele, né? O clássico, falei mal dele para todo mundo, né? Falei mal dele para a família, falei mal dele na internet. A gente chegou a divulgar publicamente naquele momento que tinha acontecido, a gente tinha terminado. Recebi o apoio de 100% das pessoas, é óbvio, né? Que todas as pessoas estavam do meu lado e contra ele, porque eram espectadores externos, porque estavam ali prontos para julgar, não prontos para ajudar, e porque a sociedade hoje, ela nunca te incentiva
a reconstruir um casamento. A sociedade hoje, ela te incentiva a continuar, a seguir. Vai sempre existir uma outra pessoa, vai sempre existir um outro homem, e então a gente não aprende sobre isso. Então a gente não aprende sobre reconstruir o casamento. Essas histórias, elas não estão compartilhadas. As pessoas, elas não falam sobre isso. Elas falam de história de superação, sobre como elas ficaram melhores depois de terminar, como elas ficaram mais gostosas, como elas encontraram outras pessoas. E eu até concordo que isso seja uma opção. Em algumas situações, é uma boa a gente seguir, né? Foi grave o que aconteceu, mas naquela minha situação, em que eu tinha um casamento eterno com ele, que se chamava Laura, eu podia até seguir minha vida, mas ela ia continuar vinculada a ele a vida toda. Então, beleza, eu pensei o seguinte, aceitei aquela narrativa por muito tempo, me vitimizei, fui contra ele, fui contra a sociedade, até o momento que eu pensei, beleza, mas o que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu aplico na minha vida, que é: o que eu preciso fazer para que isso não aconteça mais? Eu não quero um novo relacionamento onde eu seja traída grávida, né? E aí foi quando começou o meu processo de autodesenvolvimento. Então passei por constelação familiar, fiz processo de criança interior, ajustei relacionamento com mãe. Nossa, eu fiz assim, ó, tudo. Alquimia, o que mais que eu fiz? Alquimia, eu fiz constelação familiar, fiz questão de sagrado feminino, fiz vivência de criança interior, tudo que estivesse ao meu alcance naquele momento para que eu melhorasse nesse aspecto, né? Eu acho que tudo isso foi importante, né? Tudo isso foi uma construção. Mas teve um único conhecimento que eu acessei, que foi o mais importante de todos, e ele veio através da Nicole, que foi quando ela começou a falar sobre energia feminina e masculina. E ela recomendou um livro que eu vou pedir para colocarem aqui, porque eu não lembro se é a Dama, Seu Amado, Seu Senhor, mas enfim, vai estar aqui para vocês, que eu li e que construiu o que a gente fala de um triplex na minha cabeça, assim, tipo, caramba. E foi muito difícil acessar aquele conhecimento naquele momento, porque ia contra tudo que eu tinha aprendido a vida toda. Eu entendo vocês que já conheceram a Nicole em algum momento e deixaram de segui-la. E que voltaram depois, né? Porque dá um soco na nossa cara, né? A gente saber que a gente também é responsável por algo trágico que tenha acontecido conosco. Que a gente construiu aquele resultado lá atrás, em cada pequena ação, em cada momento que a gente não se permitiu ser feminina, em que a gente anulou o homem que estava do nosso lado, e que isso tornou o relacionamento disfuncional ao ponto de uma terceira pessoa ter espaço para entrar nele. E então eu acessei aquele conhecimento, estudei sobre isso, e foi só o início, na verdade, né, de algo muito maior, mas que foi o início, foi um passo de humildade, principalmente humildade, de reconhecer que eu também tinha errado, de aceitar a possibilidade de que eu poderia sim perdoar, porque eu também não era perfeita, porque ninguém é perfeito, porque eu também já tinha errado inúmeras vezes de maneiras diferentes, e eu também tinha sido perdoada, e que por isso eu consegui evoluir. Só que tudo isso só foi possível, e aí entra o grande lance da segunda história e do segundo pilar que eu quero falar para vocês, que é: a gente precisa, até então, fazer tudo isso sozinhas, e a gente não pode se aconselhar com as pessoas. Olha que triste falar isso, né? Eu fico pensando nisso hoje. Quanto é triste eu ter que dizer aqui que a gente não pode se aconselhar com as nossas amigas. Quanto a gente não pode se aconselhar
com qualquer pessoa. Eu falei sobre tudo isso que aconteceu desde o momento que eu identifiquei que eu também tinha errado e que eu tinha culpa no que tinha acontecido. Eu fechei o meu ciclo de amizades, eu fechei o meu ciclo de contatos a uma única pessoa. E essa única pessoa, ela tinha alcançado um resultado que eu queria. Ela tinha passado pela mesma situação que eu. Ela tinha reconstruído o casamento dela. Então, todas as minhas trocas eram só com ela. Porque no momento que você assume que você gosta daquela pessoa, que você queria ter ela de volta, que ter um casamento de novo com alguém que te traiu é uma possibilidade. Se você coloca isso para a sociedade, se você coloca isso para suas amigas, a primeira coisa que vai acontecer é o julgamento. Nossa, como tu é trouxa. Nossa, mas tu tá querendo ser corna de novo, né? Mas por que tu vai fazer isso? Tem tantas pessoas maravilhosas no mundo. Por que tu vai insistir nesse erro? Então ninguém vai te apoiar. Eu não tive o apoio de ninguém, a não ser essa pessoa. Eu não tive o apoio da minha família. Eu não tive o apoio das minhas amigas. Então eu entendi que eu precisava fazer isso sozinha. E é por isso que a gente tem tão poucas histórias compartilhadas de casamentos que foram reconstruídos, porque a sociedade não aceita isso, né? Ela não aceita a reconstrução. Ela te taxa de burra. Se você aceita, se você dá muita importância para o que as pessoas falam, você decide parar, você desiste. E você vai ser só mais um número nas pesquisas lá que dizem sobre separações, né, sobre mães solteiras. Então esse meu processo, quando eu entendi, eu estava num novo papel de mãe solteira, e eu acho que é o caminho que todo mundo faz, a gente tenta se inserir num grupo. A partir de agora, eu não sou mais uma mãe normal, de uma família estruturada, eu sou uma mãe solteira. E aí você começa a seguir perfis de mães solteiras no Instagram. E aí você começa a seguir perfis que falem sobre isso no Instagram. E, cara, é um horror, assim, você fazer isso. É um horror, porque você se conecta com pessoas que estão muito feridas, que não se curaram daquele processo. Então, elas não te ajudam, elas só te ajudam a se tornar mais vítima de tudo isso. E aí, eu cancelei, na verdade, deixei de seguir todas essas pessoas, eu não pedi mais opinião para ninguém. Eu só tinha troca com essa minha única amiga que tinha vivenciado isso. E agradeço a Deus por ter pedido ajuda a ela quando tudo isso começou. E comecei o meu processo. Comecei o meu processo de estudar sobre energia feminina, de descansar no meu feminino, de melhorar todos os aspectos que me deixavam insegura. Melhorei o meu relacionamento com o André, né? Os primeiros dias com a Laura em casa, elas foram muito difíceis, mas é aquele casamento eterno que eu tive com ele, de ter um filho, nos mantinha em contato o tempo todo. A Verônica nasceu 3 meses depois, foi uma das noites mais difíceis de novo, porque logo depois então veio o resultado positivo de que ela era filha dele. Então todo aquele sonho de criança que eu tinha, de família estruturada, seguindo o modelo da minha família, ele não existia. A gente tinha, né, se eu fosse escolher por reconstruir, eu teria que aceitar a Verônica sempre na nossa vida. E você quebrar um ciclo e um padrão, acho que foi uma das questões mais difíceis que eu vivenciei. Toda a minha família era estruturada. Toda a minha família tinha um casamento perfeito, filhos perfeitos. E por que eu não tinha conseguido construir aquilo? E eu nunca teria aquilo. Porque o meu casamento já tinha se desfeito, já existia uma outra criança. Foram 3 meses em que, além de eu assumir, de vivenciar a dor de ser mãe sozinha, mãe solteira, né, mãe solo, independente de como vocês quiserem vivenciar, de ver ele passando as festas de finais de ano com outra pessoa, de ver eles comemorando toda essa vinda, de certa forma, de mais uma vida, e de ter que aceitar, inclusive,
que a Laura tinha uma madrasta durante esses 3 meses, né? De permitir que ela convivesse nesse ambiente com essa pessoa. Então, eu não tenho palavras para descrever o quanto foi difícil, o tamanho da minha dor, e eu não sei qual é a sua, para estar aqui nessa aula, se é um casamento que está falido, se é uma traição, se é uma dor que você está vivenciando. O que eu quero te dizer é, eu vivenciei uma das maiores dores, um dos momentos mais difíceis da minha vida com essa pessoa, com o André, e mesmo assim eu decidi que eu queria reconstruir esse relacionamento. E aí vocês que veem o nosso relacionamento hoje, né, nos elogiam como família, não fazem ideia do quanto isso nos custou como casal, né? E então a Verônica nasceu, e imediatamente ali, quando a Verônica nasceu, a comunicação minha e do André, ela já estava muito melhor. E alguns dias depois ele me disse que não estava feliz no relacionamento que ele estava, enfim, não estava se identificando, não estava se encontrando. E aí foi quando eu disse para ele, olha, se você quiser ter a mínima possibilidade de voltar comigo e a gente reconstruir a nossa família, eu vou te passar 4 acordos que você vai ter que cumprir no prazo de 4 meses. E você cumprindo eles até lá, a gente tem alguma possibilidade de reconstrução. E por que eu decidi fazer isso? Né, porque eu precisava sentir alguma confiança nele, eu precisava sentir que eu tinha algum terreno estável para reconstruir a minha casa e a minha família. Então eu precisava que ele demonstrasse que ele estava apto a isso, que ele queria a mesma coisa que eu. Então, eu dei o prazo para ele durante esses 4 meses e nesses 4 meses a gente reconstruiu assim a nossa aproximação, o nosso diálogo. E passados os 4 meses, então, foi quando ele cumpriu, né, com maestria todos os nossos acordos. E ele, durante esse prazo, então, terminou esse relacionamento, saiu da casa onde ele estava morando com ela, passou um tempo sozinho, que isso era um dos meus acordos também, né? Não é essa coisa assim de sair engatando relacionamento com relacionamento, precisa saber que tu consegue ficar sozinho também. A questão do ter uma renda estável também foi algo importante, assim, que eu exigi que ele tivesse. E passado esse tempo, então, ele cumpriu todos os acordos, a gente não se relacionou, a gente não se aproximou durante esse tempo todo. E aí, 4 meses depois, ele me pediu em casamento e a gente decidiu retomar o nosso relacionamento. E nesse período, então, logo depois que a gente retomou, engravidei do Dedé, então, como um desejo muito grande que a gente tinha de ter um segundo filho nosso. E aí entrou o Dedé na nossa vida e começamos a dinâmica, então, de estruturar uma família com os papéis corretos. Então, eu ainda morava sozinha no apartamento com a Laura. Ele encontrou uma casa para a gente morar. Ele se estruturou financeiramente, criou um negócio, alinhou seus valores, a sua conduta, enfim. Sempre foi um pai excelente também. Então, além de se tornar um bom marido, ele sempre foi um bom pai. Então, ele buscou uma casa para a gente morar, nós fomos morar juntos nesse momento, então. Alinhamos tudo que nós queríamos em relação ao nosso relacionamento, como as coisas iam funcionar, quem ia assumir o que, ele assumiu toda a responsabilidade pelo custo dessa casa, estruturou tudo, na verdade. E só que nesse processo de morar juntos, a gente tem um fato, né, que é como lidar com a lembrança dessa traição, do que aconteceu nessa reconstrução do relacionamento, porque eu acho que é um dos relatos que eu mais recebo todos os dias. É quando a gente não perdoa de verdade, né? A gente perdoa, aceita, quer reconstruir, mas a convivência diária nos lembra todos os dias do que aconteceu. E agora vamos à parte prática da reconstrução de um casamento depois que
Os dois vivenciaram o seu processo de autodesenvolvimento, os dois reconheceram a sua culpa, a sua responsabilidade nessa etapa. Depois que você entendeu que não adianta você falar com o mundo sobre isso, porque ele não vai te apoiar, que você precisa restringir o seu círculo aí de amigos ao mínimo possível para que você tenha o apoio necessário, ou pelo menos para que eles não te atrapalhem nesse processo. Vocês tiveram uma conversa, alinharam o relacionamento e vocês decidiram voltar. Beleza. Mas isso ainda não reconstruiu o casamento que vocês tinham. Vocês apenas tomaram uma decisão de começar o processo. E esse processo, ele é diário, ele leva muito tempo, e por que não dizer a vida toda? Porque você volta para esse relacionamento quebrado. Você precisa reconstruir muita coisa. E a primeira reconstrução é a confiança. Como é que a gente faz para reconstruir uma confiança depois de tudo que aconteceu? Então isso exige, a gente teve grandes desentendimentos depois da reconstrução ainda relacionados à insegurança que eu tinha em relação ao que tinha acontecido. Porque aquilo fica martelando na sua cabeça. A mulher que é mulher sabe, a gente até perdoa, a gente volta, mas aquilo nunca sai da nossa cabeça. Então a gente está olhando para a pessoa assim, vem o pensamento mais aleatório da vida assim, o que será que ele fez com ela? Será que eles transavam de que jeito? Até na hora H surge, né? A gente está tomando um café sem pretensão nenhuma e a gente pensa, mas aquele dia ele postou uma foto sobre isso. E essas memórias, elas vêm à tona, a gente não esquece nada disso, e elas vêm nos momentos mais aleatórios. E quando a gente não está preparado para lidar com isso, a gente acaba despejando essa raiva, esse sentimento em cima da pessoa. E é normalmente assim que as coisas não funcionam na reconstrução. Elas não acabam não dando certo. Porque você fica toda hora trazendo à tona algo pelo qual a pessoa se ressente, que ela quer esquecer, que ela quer seguir adiante também, que ela viu uma oportunidade de seguir adiante, mas que você não permite. Porque toda hora você fica lá relembrando o que aconteceu. E perguntando, e querendo saber detalhes, e querendo saber como foi, com quem foi, por que foi. Detalhes que você não teve acesso porque vocês estavam brigando, né, quando você teve acesso à notícia. E muitas das vezes isso foi algo que eu fiz no início, que aconteceu, e graças a Deus o André é muito consciente, assim, sempre lutou muito para reconstruir o nosso relacionamento. Eu tratava ele mal, inclusive. Quando me dava esses acessos de raiva, assim, de lembrar de coisas que tinham acontecido, eu tratava ele mal, eu falava de forma ríspida com ele, eu jogava essa situação na mesa, eu trazia essas questões à tona, a gente brigava por causa disso, quase que no sentido assim de querer penalizar ele pelo que ele tinha feito comigo. Isso desenrolou ali pelos primeiros 3, 4 meses da nossa reconstrução. Então, eu ficava mal pelas lembranças, ele ficava mal por ter que reviver um erro que ele cometeu e que ele queria seguir adiante o tempo todo. Então, a gente teve uma conversa muito grande em relação a isso também, sobre como tratar a minha insegurança, o que eram questões relevantes para mim, para que eu não me sentisse insegura de novo nessa relação de estar gastando um tempo e uma energia com um relacionamento que ia ter o mesmo resultado. Então, questões práticas como quero ter acesso ao teu celular, quero saber onde tu tá. No início, a gente faz a marcação cerrada em cima mesmo, e o homem precisa estar disposto a aceitar isso, a saber que durante um período de reconstrução vai ser isso mesmo. Eu quero saber onde tu tá, eu quero olhar o teu celular, eu quero saber como foi a conversa. No nosso caso, tinha a Verônica para administrar também, então tinha o fato de ir buscar, de ir levar para casa, de ter que ter contato o tempo todo por causa, né, dessa filha. Então, isso aumentava ainda mais a insegurança, porque aquela figura, né, se mantinha presente na nossa vida, então gerava insegurança na gente. Então, os primeiros meses, eles vão ser turbulentos. Não é como início de namoro, né, onde tudo é cor-de-rosa, onde tudo é bonito, onde vocês dois estão loucamente apaixonados. E normalmente as coisas, os relacionamentos que tentam ser reconstruídos, eles morrem aí.
porque a gente vai na expectativa de que seja algo maravilhoso e, na verdade, a gente só vai aprofundar uma turbulência. É o momento onde a gente vai lavar toda a roupa suja e os dois têm que estar dispostos ali a aguentar esse processo, né? Então, o processo de reconstrução de confiança, ele é demorado, ele vai levar bastante tempo, só que mais do que exigir comportamentos e atitudes dele, o que nós, como mulheres, precisamos fazer para nos sentir seguras nesse momento de reconstrução do relacionamento? Aí entram todas as aulas lá que a Nicole coloca na academia e que eu tento aplicar todos os dias, né? Se a minha insegurança está vinculada a essa terceira pessoa com quem ele se relacionou, o que nela me gera insegurança? É o corpo que ela tem, é o cabelo que ela tem, é o jeito que ela fala, é o que ela sabe. Você vai ter que mapear todas essas inseguranças e você vai ter que tratar uma a uma, né? Tive meu segundo filho, estava acima do peso, estou me sentindo insegura com isso. Beleza, vamos emagrecer, vamos comer direitinho, vamos fazer uma academia, aulas lá, como ter um corpo de Barbie, aplicadas com sucesso. Beleza, primeira insegurança tratada. O que mais me deixa insegura? Meu cabelo não está tão legal, né? Porque a comparação ela é constante, a gente não vai fugir disso numa reconstrução. O cabelo não tá legal, beleza, vamos melhorar o cabelo. Mas mais do que isso, o que a gente precisa entender, eu acho que essa é a essência do que a Nicole traz pra gente, que se a gente aplicar, funciona. A gente precisa ser um porto seguro no meio da turbulência que é o mundo de um homem. O homem, ele é naturalmente desestruturado, né? Ele não consegue se organizar sozinho, e se ele mantiver o piloto automático lá e não tiver uma base sólida onde ele possa voltar, se estruturar e se acalmar, ele sai cometendo um erro atrás do outro. Então, segurar um pouco da minha insegurança, cuidar da minha autoestima, no sentido, tô legal de corpo, tô gostosa, tô bonita, vou me vestir bem, né? O que eu preciso fazer para me sentir segura, para sentir que eu tô acima dessa insegurança? Né? Faça o seu checklist, entende? Você também tem um processo, você também tem uma responsabilidade nessa reconstrução. Mais do que exigir que ele não faça algumas coisas ou que ele faça outras, você também precisa ser um porto seguro, ser algum lugar de calmaria para qual ele queira voltar. Então, estar bonita, estar bem vestida, cuidar do lar, cuidar das coisas dele, cuidar da família, cuidar dos filhos. Esse é um processo constante que você vai ter que estar todos os dias se aprimorando para que você esteja acima, você seja maior do que essa insegurança, que ela vai te acompanhar sempre, ou pelo menos por bastante tempo. Então, a lapidação, ela é constante, é isso que você precisa focar. Você precisa focar em se tornar melhor todos os dias para que ele nunca mais queira sair de perto de você, para que ele cresça ao seu lado, para que ele ganhe mais dinheiro, para que ele construa mais negócios, para que ele seja mais feliz do seu lado. Agora, se você decidir reconstruir um relacionamento sendo um poço de inseguranças, de cobranças, achando que você é melhor do que ele pelo fato de não ter feito o que ele fez, isso não vai acontecer. Na verdade, você vai ter o mesmo resultado, ele vai acabar saindo desse relacionamento por um motivo ou outro e você vai acabar sozinho. Então, se eu fosse reunir as principais lições do que eu apliquei na prática, a inicial seria essa, né? Acho que começando por humildade em reconhecer que você também tem culpa, que você também errou, pode não ter sido da forma com que ele errou, pode não ter sido da mesma forma, pode ter sido um erro bem menor, mas você também errou. Você também tem culpa. Você também fez isso acontecer. Então a gente precisa de humildade para reconhecer isso, e só quando a gente reconhece que a gente permite que o caminho da evolução se abra, senão a gente vai continuar fechada para sempre num ciclo de vitimismo onde a gente não melhora, onde as pessoas são responsáveis por tudo que nos acontece e a gente não melhora. Então, é um processo doloroso, um dos mais difíceis com certeza, que é reconhecer que a gente também errou, que a gente não é melhor do que ninguém. O segundo grande ensinamento é: você vai viver um processo solitário, a não ser, talvez, sei lá, você me busque lá no direct do Instagram, como muitas pessoas acabam fazendo,
mas você vai viver um processo solitário porque ninguém vai te apoiar, ou quase ninguém vai te apoiar na decisão de reconstruir o seu relacionamento. Por isso que você vai ver que as pessoas fazem um alarde quando ele termina, e quando elas retomam, todo mundo faz isso bem quietinho. Por quê? Porque é isso mesmo. Porque você vai ter que viver esse processo sozinha. Você vai fazer isso sozinha, sem o apoio das pessoas. Isso vai exigir muito mais força. Isso vai exigir que você passe por cima dos julgamentos que as pessoas vão fazer. Mas vai valer a pena. E a terceira grande lição é que a reconstrução ela só começa depois da decisão. E que essa reconstrução ela é constante. É uma lapidação constante de você se tornar alguém melhor todos os dias para vencer a insegurança em relação ao que aconteceu, para que você, de fato, consiga se estabilizar e se tranquilizar nesse relacionamento, para que você consiga descansar no seu feminino, se Deus quiser construir um relacionamento e uma família tão linda quanto a minha é hoje. Então, o que eu queria compartilhar com vocês era isso, um pouco da minha história, um pouco do que eu aprendi, um pouco do que eu fiz. E o grande processo de construção, de lapidação, vocês já estão fazendo aqui. Através dessa aula, através das aulas da Academia Freia, através do que a Nicole ensina todos os dias. E ele não para. E ele não pode parar, porque a gente sempre precisa se tornar maior do que aquilo que a gente tem medo, do que as nossas inseguranças. E é esse o caminho que a gente precisa trilhar. Então, eu finalizo a aula por aqui. Espero que a minha jornada, a minha história tenha contribuído de alguma forma. Tô lá disponível no meu Instagram também, @GabrielaEndre, se você quiser contar a sua história, se você quiser a sua ajuda para não passar por isso sozinha. E é isso. Obrigada. Meninas, olha só. Tive uma ideia aqui, tá? Vamos fazer uma versão meio 50 tons de cinza, que tem um livro que foi lançado depois, assim, só com a versão do Christian Grey da história. Vamos pedir pro André fazer a aula da versão dele? Vamos? Melhor não. Coloquem aqui nos comentários. Quero a versão do André, quero a versão do André. Coloca aqui embaixo nos comentários pra gente fazer o complemento da minha versão com a versão da história dele. É melhor a gente fazer junto. Então tá, aguardem as próximas aulas.